Olá, alunos, tudo bem? Vamos nessa unidade estudar os regimes de juros compostos e as taxas. Inicialmente, juros compostos, depois taxas. Começamos então falando sobre regime de juros compostos com uma citação aqui de um autor da área de matemática financeira, Puccini. No regime de juros compostos, os juros de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Os juros são capitalizados e, consequentemente, rendem juros. É aquilo que a gente falou anteriormente, são juros sobre juros. Né? Ocorre uma incidência de juros sobre juros diferente do juros simples. Aqui, o mesmo exemplo que a gente usou para juros simples, vamos ver aqui para juros compostos, uma aplicação de 100 durante 2 meses a 5% ao mês. Então, no primeiro mês, vai incidir 5% de juros, R$ 5, 100 mais 5, 105. A diferença vai ocorrer entre os dois regimes exatamente a partir da segundo período. Tá? A partir do segundo período a gente vai ter uma diferença entre os dois regimes. Por quê? No regime de juros simples, esses 5% iriam incidir novamente em cima desse valor original de 100. Já nos juros compostos, não. Ele incide sobre o valor acumulado do valor original, somado de todos os juros anteriores até aquele momento. Então, a gente tem aqui 105 vezes 5%, o que vai dar 105 vezes 5% vezes 0,05, 5,25 de juros, somados aos 105 que nós tínhamos em conta, 110,25. No juros simples a gente tem 110 somente, porque os 5% incidiram sempre em cima do valor original. Se nós tivéssemos mais um período aqui, o terceiro, quanto é que seria os juros do terceiro período? Seria 5% em cima de 110,25 e não em cima de 100 nem de 105. Né? Seria em cima do valor acumulado. Então, os juros do terceiro período seriam quanto? 5,51. Né? Notem que a ocorrência de juros sobre juros, né? A taxa de juros compostos incide sobre os juros acumulados também. Aqui a nomenclatura é basicamente a mesma que a gente usou em juros simples, apenas a taxa de juros aqui vai ser uma taxa composta. A nomenclatura é a mesma, PV, FV, N e o I e o J, só que a taxa aqui vai ser taxa composta. As fórmulas de juro composto. Juros é igual a FV menos FV é igual a PV vezes, olha, 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Aqui a gente tem uma operação de exponenciação. Se eu reverter essa fórmula aqui, eu rearranjar ela, a gente vai ter que o PV é igual a FV dividido por 1 mais I elevado a N, também uma outra forma de a gente calcular o PV, a partir do FV, o I e o N. Note que o N na fórmula é uma exponencial, ele está elevando 1 mais I elevado a N. Essa também é uma característica de juros compostos, os juros crescem de forma exponencial. Vamos relembrar aqui um pouco o que vem a ser uma função exponencial. 2 elevado a 3, por exemplo, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Né? Multiplicação de 2 3 vezes. 2 elevado a 4 seria o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você pode procurar utilizar nesses cálculos de exponencial uma calculadora que tenha essa função instalada. Isso vai facilitar o seu trabalho com fórmulas. Mas se você tiver 2 ou 3 períodos, nem tanto, mas se você tiver 20 períodos, por exemplo, vai ter que multiplicar 20 vezes. Então, o ideal seria procurar uma calculadora científica que tivesse essa função. Normalmente, nas calculadoras científicas, a função é y elevado a x. Você deve procurar uma calculadora científica, seja do computador, seja uma calculadora qualquer que tenha essa função exponencial para fazer esses cálculos. Né? Para aprenda a fazer esse cálculo para poder fazer esses cálculos de juros compostos. No meu caso aqui,
nós vamos utilizar a calculadora própria Windows. Ela tem a opção de exibir ela num padrão científico que tem a função, olha, de exponenciação. Como é que faz para usar essa especificamente? Vou colocar a base, que é 2x elevado a y, no caso aqui x elevado a y, quanto é o expoente? 3. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, 16. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, a gente vai utilizar exatamente a calculadora do Windows no padrão científico. Para vocês, podem usar aqui e uma calculadora física mesmo, científica, que tenha essa função, a gente vai precisar aqui no momento. Vamos pegar e aplicar essas fórmulas através de exemplos. Vamos pegar aqui um exemplo de uma aplicação. Uma aplicação de R$ 1.000, feita durante 3 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Queremos o saldo após esse período no regime de juros compostos. Então, a gente quer saber quanto é que a gente vai ter depois de 3 meses, a uma taxa de 2% ao mês, uma aplicação de 1.000 a juros compostos. Vamos ver o que a gente tem. PV, o valor aplicado, 1.000, N, 3 meses, e 2%. 2 dividido por 100, 0,02. O que a gente deseja saber? O valor futuro, né? Quanto esse 1.000 vai gerar e quanto é que ele vai ficar daqui a 3 meses. Fórmula de juros compostos, FV igual a PV vezes 1 mais I elevado a N. Vamos substituir PV é igual a 1.000, I é igual a 0,02, N é igual a 3. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer essa soma aqui que está dentro do parênteses, que dá 1,02. 1,02 elevado a 3 é a mesma coisa que 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Não é isso? Quanto é que vai dar? 1.000 vezes 1,061208. Eu vou fazer aqui na calculadora para vocês verem. Vou afastar para cá. Então, 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 dá quanto? 1,01208. Posso fazer assim, como eu posso fazer direto também, usando a função exponencial, que vai sair mais fácil para mim. 1,02 elevado a quanto? A 3. 1,0161208. Vai ficar bem mais fácil. Vezes 1.000. Quanto é que dá? R$ 1.061,28. 1.028, não, e 2,08 centavos. Tá certo? Aqui um outro exemplo. Uma pessoa aplicou R$ 800 durante 2 meses em uma caderneta de poupança. No período, o rendimento médio foi de 0,8% ao mês. Se os juros são compostos e capitalizados mensalmente, qual é o disponível no final da aplicação? O que é que nós temos? Valor da aplicação, 800. Número de períodos, 2 meses. Taxa, 0,8% ao mês. 0,8 dividido por 100, 0,008. E queremos saber o valor futuro. Fórmula de juros compostos, PV 800, taxa 0,008 elevado a 2, 800 vezes 1,008 vezes 1,008 elevado a 2, 1,016064. Então, 1,008 vezes 1,008, 1,016064. É importante que esse número de casos seja o máximo possível para ter uma precisão maior. Vezes 800, 812,85. Então, eu apliquei 800 e vou retirar 812,85, juros de 12,85. Poderia fazer esse cálculo também aqui, olha,
1 mais 0,008 elevado a 2 da seguinte forma: 1 mais 0,008, 1,008 elevado a 2, 1,016064. Está aqui, mesma forma. Aqui um outro exemplo: calcular o montante da aplicação de 3.300 a taxa de 1% ao mês por 2 anos e 6 meses. O montante é o FV que a gente quer encontrar. PV é igual a 3.300, N igual a 2 anos e 6 meses. Aí a gente vai ter que fazer esse ajuste aqui. 2 anos e 6 meses, a taxa está o quê? Está o mês, né? 2 anos são quantos meses? 2 vezes 12, 24 meses. Mais 6 meses, quantos meses eu tenho? 30 meses. Tá? Eu tenho que fazer esse ajuste no período para exatamente estar na mesma unidade da taxa ao mês. Sempre eu faço isso. E 1% ao mês dá 0,01. Queremos encontrar o que? O montante. Quanto eu vou ter depois de 30 meses desse valor. FV igual a PV vezes 1 mais E elevado a N. 3.300 vezes 1 mais 0,01 elevado a 30, né? PV, a taxa e o número de períodos. 1,01 elevado a 30. Neste caso aqui, eu não vou pegar e multiplicar isso daqui 30 vezes. Eu vou usar exatamente a calculadora financeira. 1,01 elevado a 30. Né? E vai dar um número bem grandão que eu vou utilizar para fazer o cálculo. 1,34784 são os primeiros dígitos depois da vírgula, né? Mas eu vou usar direto aqui, ó, vezes 3.300. Dá quanto? 4.447,90. Tá? Então, bem prático esse cálculo aqui, dá para fazer na calculadora científica. Então, vou aplicar 3.300, depois de 30 meses, vou ter 4.447,90. Para finalizarmos, vamos ver mais esse último exercício. O sujeito precisa de 2.000 daqui a 1 ano e meio e lhe oferecer uma aplicação que rende por cento ao mês, taxa composta. Que quantia é necessário aplicar hoje para obter o valor desejado? Então, nós queremos ter 2.000 daqui a 1 ano e meio, então o nosso FV vai ser 2.000 e não PV. N igual a 1 ano e meio vão ser 12 meses, mais metade de 1 ano, que são 6 meses. 12 mais 6, 0,5 vezes 12, dá 18 meses. 12 mais 6, 18. Taxa de 1% ao mês, 0,01. Qual é o valor que eu tenho que aplicar? É isso que a gente quer saber. Função de juros compostos, FV igual a PV 1 mais I elevado a N. FV, 2.000. PV não temos. 1 mais a taxa, 1 mais 0,01 elevado a N, 18 meses. 1,01 elevado a 18 vai dar quanto? 1,01 elevado a 18, 1,19614, esse número todinho aqui. Passa para lá dividindo, 2.000 dividido por 1,19614. 2.000 dividido por 1,19614. Pusei 5 casas é o suficiente. 1672,04, né? Eu preciso aplicar 1672,04 para daqui a 1 ano e meio ou 18 meses, a uma aplicação a 1% ao mês, ter 2.000. É isso. Nos próximos slides a gente vai estudar então as taxas.